Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Quero agradecer muito o convite formulado pelo grupo de pesquisa, na pessoa do Weber, para poder estar aqui com vocês. E há uns 3 anos atrás, eu estava ministrando uma disciplina, fazendo pós-doutorado na UFG, e essa disciplina, chamada Cartografias e Territórios, que acabou resultando numa publicação eletrônica, ela resulta, então, de uma disciplina que procurava trazer diferentes percepções, olhares, tanto do ponto de vista da relação da arte, como da arquitetura e o urbanismo, para as questões vinculadas às relações das cidades contemporâneas e como a arte contemporânea pode tratar de questões ligadas à relação e os vínculos das pessoas e os bens culturais. Ou seja, uma relação ligada a uma outra noção de patrimônio, não aquela simplesmente que é herdada e que afirma a questão ligada ao valor, mas, sobretudo, ao patrimônio imaterial, aquele que se vincula aos afetos, e patrimônio esse que a gente efetivamente só conserva, só preserva, se a gente tiver alguma forma de vinculação afetiva com ele. Essa discussão em torno das práticas artísticas e o patrimônio contemporâneo vem levando à constituição de uma série de pesquisas e grupos de pesquisas, especialmente, sobretudo na Espanha, que criaram o Observatório de Educação Patrimonial como um importante instrumento de uma política pública ligada à questão da cultura e do patrimônio na Espanha. Contudo, o trabalho que a gente desenvolve há bastante tempo, vinculado a essa perspectiva da arte contemporânea e a cidade, a partir do vínculo das pessoas com os espaços praticados, nos fizeram tratar de uma forma complementar a questão do patrimônio, menos a partir de afirmações do que seja, mas a partir de perguntas que implicam as pessoas na definição do que seja algo em processo. Então, o termo patrimônio vem sendo discutido aí em âmbito latino-americano como uma forma de complementar, não exatamente uma oposição, mas uma forma complementar de pensar o patrimoniável, algo que está, como o Ernest Bloch nos traz a abordagem do todavia, só que em alemão, mas na tradução para o espanhol seria o todavia no, algo que está em devir, algo que está em processo. Nessa perspectiva do patrimoniável, o que está em jogo, então, é o olhar das pessoas sobre as coisas e sobre as relações e uma abordagem desde o Sul. Nos interessa propor pensar, não a partir das mesmas lógicas, enfim, com as quais a gente, de certa maneira, dialoga, mas do ponto de vista de uma afirmação de uma história de quem foi colonizado e não do colonizador, cujas relações em torno do entendimento do que seja o patrimônio são muito diferentes do que aquelas com as quais a gente trabalha. Então, esse processo que se desenrola há mais de 5 anos, ele teve início em 2010, por meio do Ministério da Economia e Competitividade, a partir do qual foi possível desenvolver um projeto com 30 pesquisadores, mapeando todas as iniciativas ligadas ao patrimônio cultural na Espanha. E isso gerou um congresso, participamos como representante latino-americana, trazendo uma discussão em torno do museu difuso, aquele que está ligado a um processo muito mais vinculado às relações do que exatamente aos objetos e à materialidade. A partir daí, foi formulado um convite para que pensássemos a possibilidade de trazer esse observatório e essa discussão em torno das práticas no âmbito da educação patrimonial para a América Latina, que é quando, na escuta das instituições e dos agentes, tanto artistas como arquitetos, urbanistas, historiadores, essa escuta nos faz pensar essa perspectiva de que esse lugar de fala é de outra ordem. Então, nós começamos a desenvolver esse conceito ligando práticas artísticas e o patrimoniável como uma forma de pensar a maneira com a qual nós entendemos uma relação que se dá de baixo para cima e que se dá também de forma processual e implica diretamente os sujeitos na relação com esse patrimônio.
Esse trabalho, então, ele se dá numa forma de rede. Na Colômbia, desde 2015, a gente já configura um grupo de pesquisa que trabalha com observatórios, lugares piloto, são vários, são 8 pontos com os quais a gente desenvolve pesquisa tanto no âmbito urbano como rural, e articula a relação da arte com o habitat popular e ancestral contemporâneo. Essa pesquisa ela teve um ciclo que terminou agora há 2 meses atrás, e nós agora ampliamos a pesquisa para um segundo módulo com 11 meses de duração, e que agora a gente desenvolve uma série de estratégias e plataformas que possam visibilizar as diferentes perspectivas de pensar a relação com o território, permitindo que as experiências desenvolvidas nesses territórios, do ponto de vista documental, sonoro, textual, possam ser partilhadas aí, de maneira que a gente tenha a possibilidade de geolocalizar essas experiências e intercambiá-las. Então, na Espanha, a gente tem o Observatório de Educação Patrimonial, que criou uma rede internacional, e dessa rede a gente integra com essa perspectiva complementar. E ao desenvolver esse trabalho no Brasil e na América Latina, então essa discussão em torno do patrimoniável, ela vem sendo exercitada no e com os territórios. E 2 experiências eu gostaria de apresentar para a gente poder depois desenvolver um pouco mais essa discussão. Um trabalho que a gente, desde 2010, a gente vem desenvolvendo um trabalho na região do Bom Retiro e Luz, então se conecta com algumas questões que a Soraya comenta, tanto em relação às perspectivas de gentrificação do espaço público, como lugares que foram segregados ou que foram etiquetados como de determinadas práticas sociais que, de alguma forma, se associam a processos que parte da sociedade considera como pouco desejáveis. E essa região do Bom Retiro e Luz é onde hoje se encontra a Cracolândia, em São Paulo. E as práticas artísticas têm desenvolvido variadas formas de interlocução com esses contextos, porque, sobretudo, desenvolvem processos de convivência e vizinhança, estabelecem formas de solidariedade e que podem trabalhar a partir de uma perspectiva do comum. Então, essas ações artísticas, especialmente nessa região da cidade, atuam como acupunturas, criando uma ação de circulação de uma energia que está estagnada, entendendo que é ocupar o território, praticar o território, que pode trazer saúde para ele, não o contrário, né? Então, eu queria trazer 2 vídeos que resultam das experiências, tanto em São Paulo, no território central, que está, nesse momento, sofrendo uma grande pressão por parte da prefeitura e utilizando estratégias de sofrimento e de violência para aniquilar com qualquer forma de apropriação desse espaço público por um público que não é o público que eles desejam ter maior poder aquisitivo. E no Rio de Janeiro, a experiência desenvolvida se deu a partir de pontos da memória, que são similares, são análogos aos pontos de cultura criados no período do Gilberto Gil, e que até recentemente tiveram muito ativos, que era exatamente a forma de você poder trabalhar as relações de cultura e de memória nos distintos territórios de um país com a dimensão continental que a gente tem. Então, os pontos de cultura têm um papel fundamental como forma de circular e articular as distintas sensibilidades ou identidades que a gente pode encontrar num território tão vasto como o brasileiro. E esses pontos de memória, eles têm uma função de guarda da memória, mas são museus do território, porque eles atuam com as memórias e com os moradores desses territórios. E o projeto, então, de pensar o patrimoniável parte da experiência nesses 4 territórios, a saber, o Museu da Maré, o Ecomuseu de Sepetiba, o Museu do Samba e o Instituto dos Pretos Novos, que esse está bastante ameaçado de desaparecer, porque
é o que está mais economicamente vulnerável e não tem havido mais repasses desses recursos para os pontos de cultura e pontos de memória. Então, mais do que eu falar, eu gostaria de compartilhar a experiência que tem a ver com o deslocar-se, sobretudo no território, e estar no território. Então, esse primeiro vídeo, ele foi feito a partir de 2 anos de trabalho realizado no núcleo da Cracolândia, a partir de uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Direitos Humanos, a partir de uma perspectiva de redução de danos. Então, havia tanto o trabalho de artes visuais, audiovisuais, como também o acompanhamento do campo da psicologia social. Esse vídeo ele foi feito em outubro, editado, só um minutinho, em novembro, e grande parte do que a gente vai ver no território já não existe mais, que aí já é ação da prefeitura.
esse vídeo ele é um pequeno fragmento de uma longa convivência. Esse tipo de trabalho que a gente desenvolve, ele se dá nessa relação de tempo dilatado. E é desta maneira que a gente acredita que qualquer forma de vínculo pode ser estabelecida. Sem isso, não tem como você pensar em transformação, né? O tempo ele é fundamental. E eu tive desenvolvendo a curadoria de um projeto na região da Luz e Bom Retiro, sobre o Museu do Juqueri, sobre o acervo do Museu do Juqueri, que foi o primeiro espaço que se discutiu a relação entre arte e psicanálise, psiquiatria, no início do século XX, e foi o deslocamento de um acervo desconhecido e pouco visível para o Museu de Saúde Pública, também espaço pouco conhecido na região do Bom Retiro, é que nos fez abraçar as instituições e trazer o problema da saúde pública para dentro do campo da discussão da arte. Então, esse trabalho só foi possível porque estávamos a 2 quarteirões da Cracolândia e o museu, durante 3 anos, desenvolvendo o trabalho sem atravessar a rua e olhar o seu entorno. O trabalho, então, de acupuntura, que a gente quer dizer, como o trabalho de arte pode promover um tipo de debate, promover certa forma de encontro que, por outra via, não encontraria brecha ou fissura para acontecer. Então, no tensionamento, as práticas, por exemplo, de horta urbana, essas ações não poderiam acontecer 6 meses depois na cidade. Hoje não seria possível artistas trabalharem desta forma. Não sei se o Weber reconhece um alambrado onde o pessoal estava amarrando coisas, que era exatamente onde era a rodoviária, e agora você já tem, em poucos meses, prédios sendo erguidos, e aí toda a violência é justificada em função de um interesse de valorizar o território. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês resulta exatamente dessa experiência de deslocamento, onde os 4 pontos de memória visitaram-se mutuamente e a gente formula a questão do que é patrimônio para você e como trabalhar a dimensão do patrimoniável. Então, é esse exercício muito fresco, recém-realizado, esse trabalho que eu queria compartilhar com vocês, e se a gente tiver um tempinho, aí eu trato um pouco mais sistematicamente dessas relações no âmbito da pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Se pode, por favor? Começa a pesquisar a história efetiva em busca de uma valorização do local, porque a gente se entende como morador de uma localidade preterida, segregada, que sofre com estagnação econômica há anos e anos e anos. Então a gente passa a pensar, não, tem que ter alguma forma de valorizar esse lugar, e a gente começa a pesquisar isso. Na verdade, o que eu acho assim, que a gente traz para esse encontro, né, com essas outras experiências, é a experiência mais comunitária, porque a gente vive numa cidade partida, né? Então a gente observa, geralmente é segregado, o espaço é segregado, a gente vê muros sendo construídos para separar comunidades, favela dos espaços, né, urbanos, assim, convencionais. A gente observa isso o tempo inteiro. E isso é bem nítido. Inclusive naquele mapa lá a gente vê, é uma cidade, é a mesma cidade, mas quando você sai daqui do teatro para ir para Sepetiba, você observa a distância que é percorrida, e é a mesma cidade, né?
Você vê que a gente não tem direito a essa cidade. Eu gostaria muito de sempre visitar o Museu do Samba, de levar meus alunos, meus amigos no IPN, de levar no Museu da Maré. Mas infelizmente não há essa possibilidade, porque a gente não tem esse direito de circular livremente pela cidade por conta dos meios de transporte e tudo mais. Bom, se eu quisesse sintetizar em uma palavra, né, seria bagagem cultural. Né? Essa bagagem cultural ela chegou, né, eu já tinha um conhecimento de história, de memória, de patrimônio, e ao me relacionar, né, com as outras pessoas, dos outros pontos, o que aconteceu? Essa bagagem foi acrescentando, né, e, ao mesmo tempo, as mesmas palavras que eu conhecia, como patrimônio, memória, elas foram ganhando novos significados. Né, novos significados e não perderam os significados anteriores, eles foram acrescentando. Né? Bom, esse contato com o outro, né, usando a palavra do Luiz lá, a conexão, né, ele nos traz novas experiências, mas ao mesmo tempo ele nos desperta para experiências anteriores que estavam adormecidas. No caso, o corpo, né? Esse corpo que fala, esse corpo que responde, esse corpo que se relaciona com os outros corpos nesse espaço, que conta uma história, que conta uma memória, que carrega uma herança, esse corpo que, como eu disse lá, né, muitas vezes transgredido, violentado, até mesmo prostituído, mas que também carrega uma lembrança, né, de memórias boas, de boas histórias, e são essas memórias, essas histórias vividas, né, partilhadas, né, que são boas, que nos faz continuar, por mais que as memórias ruins elas permaneçam, elas não vão embora, mas elas não são superiores. E hoje vivemos um momento onde tentam novamente soterrar nossas memórias, apagar nossa história, e nós continuamos buscando caminhos, né, trajetórias, né, experiências novas, reinventando, né, a luta, inclusive, para continuar resistindo, continuar preservando a nossa memória. Porque não é só ser brasileiro, e o samba não é só, embora seja patrimônio brasileiro, ele tem muito a ver com as nossas matrizes como América Latina. Esta experiência que a gente viveu, basicamente, é uma troca, e eu fazia isso a partir de uma metáfora, de um tecido celular, e cada um dos museus convidados, dos pontões de cultura que são presentes, ele simplesmente faz uma troca interessante, se alimenta das narrativas do outro. A mediação, do lado que eu vejo sempre, é um processo de comunicação. Então, eu não estou transmitindo nada, eu simplesmente estou ajudando o outro a descobrir o que ele é e o que ele tem. Então, acho que esse seria o ponto especial da mediação, que você, através do método que você utilizar, você consiga que a outra pessoa
descobertas. E a herança e a identidade daquilo que você é como brasileiro é a partir da descoberta. Não é a partir da enunciação direta, cara, você é isto. Não. É a partir vou mergulhar e vou encontrar quem sou eu. Que é híbrida, que é mutável e que é isso mesmo. É como se fosse, como você falou, a palavra certa é urdidura. Urdidura, é isso mesmo. Urdimbre em espanhol. Urdidura é a possibilidade de conexão de muitos fios e que você, às vezes, só percebe alguns deles. Mas é uma conexão multicolorida. Uma construção dialógica, então. É isso. Como os fundadores do Museu da Maré, somos moradores, nascemos na Maré. E uma das motivações que levaram até a criação do museu foi justamente esse caminhar pelo território, entre as comunidades, transpondo barreiras invisíveis, com a mobilidade, com eu ir a uma comunidade, fazer um trabalho com outro, na outra. Então isso nos deu essa noção de percurso, de conhecer o território. E no caminho você percebe o que você acha que deve perceber, a tua sensibilidade vai fazer você perceber. Porque a gente pode fazer os marcos de território e o museu, como espaço físico de exposição, ele não exista mais. A questão, sabe, a questão está aberto para o novo, para as novas possibilidades de projeto, de processos de memória, de construção coletiva. O museu é um meio, não é o fim. Mas nem por isso consideramos o território um espaço museográfico, museológico. Não, porque não precisa ser para visitante. Os moradores perceberem isso, as suas memórias, a história de cada local. E não precisa ter um visitante para que esse espaço seja um espaço musealizado. O próprio morador pode ter isso como experiência continuada de memória e de patrimonialização. Porque eu acho que isso tudo é possível, né? Depende da leitura, da forma que você observa cada processo. Eu entendo dessa forma. Na verdade, esse tipo de trabalho incorpora muito a dimensão performativa da cidade e a gente traz para o corpo. O corpo é muito importante nesse processo de apropriação real e simbólica do território. Portanto, esse trabalho no Rio de Janeiro ele foi feito a partir de uma perspectiva do que eles chamam de andarilhagem. Mas há muitos anos eu já venho trabalhando com a questão da cartografia e a dimensão performativa como forma de atravessar e ser atravessado pela cidade. Esse deslocamento ele foi muito importante para todos esses 4 pontos de cultura, porque tinha uma visão muito mais circunscrita ao seu próprio território. Nessa perspectiva relacional, passa a entender de forma muito mais aprofundada e ampliada as complexidades
dessas relações que se dão no espaço público e na cidade. Então, muito importante esse exercício e também um exercício de escrita colaborativa, da gente fazer, pensar e refletir ao mesmo tempo que está fazendo. A gente parte de uma dimensão prático-teórica, porque é a partir da experiência que a gente vai buscar as interlocuções com aquilo que pode iluminar essas práticas. E, por fim, eu vou querer compartilhar algumas linhas que têm norteado o nosso trabalho a partir do grupo de pesquisa. Nós ancoramos essas pesquisas todas no Media Lab, lá na Universidade Federal de Goiás, e elas se dão, então, em rede. E na Colômbia, em Bogotá, a Universidade Antônio Narinho, que é uma universidade privada, mas muito grande, nos permite trabalhar nos diferentes territórios. E uma das suas sedes está no bairro de Pardo Rubio, eu imagino que o Ricardo conheça, e não conhece, em Bogotá? E essa comunidade, enfim, dos 8 lugares pilotos, dos observatórios do patrimoniável, essa que agora a gente vai fazer uma grande investida mais vertical, trabalhando com as tecnologias de informação, de comunicação, mas, sobretudo, com as experiências no território. E essas plataformas nos permitem colocar todas essas experiências em relação nos diferentes países, com as suas singularidades, mas a partir dessa perspectiva que é pensar a relação que a gente tem com a cidade, mas a prática artística como uma perspectiva de pesquisa. Então, podemos passar, eu vou seguir um pouco mais adiante. O nosso trabalho, então, ele se baseia nessas experiências que trazem desde uma relação concreta com o território, com aquilo que também não é o visível, o patrimônio material, e, ao mesmo tempo, com uma experiência artística que nós desenvolvemos durante 6 anos entre América Latina e Espanha, a partir desse coletivo chamado POX, que era composto por artistas de diversos países e que realizavam durante um mês no ano um projeto 24 horas, uma linha na cidade. Essas experiências durante vários anos de desenvolver trabalhos coletivos autogestionados nos deram a musculatura suficiente para investir novamente numa experiência internacional que tem a prática artística e a experiência urbana como o contexto do trabalho desenvolvido. As nossas referências partem, então, da escola territorialista italiana, o território como patrimônio cultural e a paisagem como narração. Eu vou ter que passar, depois eu compartilho esse material, mas a incerteza do que entendemos como lugares, os lugares inquietos, que chamamos de lugares inquietos, são lugares de borda, que eles são a experiência de importantes fatores que apresentam interdependência e caracterizam a cidade contemporânea. São produto da globalização, informação e expansão urbana. Suas características, a mobilidade, vitalidade, performatividade e liminaridade. Uma maneira contemporânea, eu não usaria a palavra progressista para entender o lugar, entendendo, então, que não é absoluto nem estático, o lugar é um processo. Não tem fronteiras e o sentido de divisão, tem vínculos com o exterior. Então, a penetrabilidade não quer dizer vulnerabilidade. Não tem, em absoluto, identidades únicas e específicas. Os lugares estão cheios de conflitos internos. A especificidade do lugar continuamente se reproduz. Há uma diversidade de fontes dessa especificidade e unicidade do lugar. Eu vou passar também, só trazendo aquela questão que você falou, né, a diferença do estratégico e o tático. Então, se, por um lado, né, o estratégico propõe um plano de ação de longo prazo para planejar e coordenar ações dirigidas para o alcance de uma finalidade pré-estabelecida, o tático ele se define como método para conseguir objetivos. É o recurso de débil, frágil, para contrarrestar, Ricardo, a estratégia do forte.
O recurso do frágil para contrapor a estratégia do forte. As táticas dos imaginários cotidianos geram utopias possíveis. E a gente trabalha com essa dimensão da utopia possível, que é aquilo que a gente vem trabalhando com as ideias do Ernest Bloch, que é o todavia no, pero ya está. É algo que está em processo, que depende das pessoas para que ele se consume de fato, como patrimônio. Pode seguir. Então, a gente entende o patrimônio cultural como algo que se compõe de bens patrimoniais e são ambíguos, pois encarnam e simbolizam valores, às vezes em conflito. Pode passar. O objetivo geral dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo, no caso da Colômbia, aqui no Brasil nós não estamos trabalhando com essa dimensão do habitat ancestral, porque embora tenhamos esse problema também com as comunidades indígenas, mas isso é muito fortemente encontrável mesmo nas cidades, na Colômbia. Então, não dá para separar o habitat popular do habitat ancestral. E o projeto ele aponta para a ativação na Colômbia de uma rede de lugares observatórios que se conectam com outros lugares observatórios, como esse que eu acabei de apresentar, do Rio de Janeiro, caracterizados pela presença do habitat popular e habitat ancestral contemporâneo. A categoria patrimoniável encarna a utopia concreta, a ideia de utopia concreta, já que concerne um patrimônio que está em processo. Todavia, não quer dizer que não é, mas é algo que está em devir. Representa um conceito-chave do projeto, pois procura promover, de baixo para cima, a tutela e a valorização do patrimônio cultural, reconhecido, desejado, querido e cuidado pela gente que vive no lugar, no habitat popular. Então, utopia concreta e o patrimoniável, então, com base nessa ideia do Ernest Bloch, do todavia no. Em alemão, boa, isso, nicht. As práticas artísticas em relação ao patrimoniável, práticas como forma de visibilizar e estudar o patrimoniável como valor patrimonial, mas também como forma de desenvolvimento de processos. Não entendemos aí uma questão do artista que vai a um determinado lugar desenvolver um projeto, mas é que a prática artística que, nessa relação de ativação do território, emerge como singularidade do território, né? A utopia concreta e as práticas artísticas, então, elas se relacionam nessa perspectiva, a utopia concreta como natural das práticas artísticas. O desejo de realizar é do impulso do artista. Então, essa relação de artista com comunidade fortalece a perspectiva da realização de algo que está no âmbito do desejo e que se concretiza por essa mediação. As práticas artísticas se entendem nesse processo como unidade de análise e processo de criação. Nos permitem observar o patrimoniável, investigado e atuando precisamente graças às práticas artísticas, pois essas desempenham um papel importante na construção e a manutenção de uma ordem simbólica dada e da sua impugnação e oposição. Esses são as instituições que participam, assim como o Media Lab, que formalmente integra hoje essa rede de instituições e universidades. Pode passar? Os diferentes lugares que a gente acrescentaria quando essa pesquisa começou a ser feita. A gente estava trabalhando em Paranapiacaba, primeira vila ferroviária brasileira. Esse trabalho tinha recursos do PAC e hoje ele está em suspenso porque esses recursos estão sendo questionados por parte da Prefeitura de Santo André, que faz o repasse entre empreiteira e o IFAM. Então, temos um problema. E, por conta disso, inclusive, os outros projetos, como no Rio de Janeiro e na Colômbia, foram sendo desenvolvidos com mais intensidade. Então, esse é o contexto latino-americano acrescido do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aí, como se dá essa relação de participação das diversas instâncias que atuam no território de Pardo Rubio, que é isso que agora a gente vai mais fortemente, já começamos um trabalho ligado à localização das experiências cotidianas numa plataforma multimídia que a gente está desenvolvendo agora, esses dias. Estamos iniciando esse trabalho de propor essas práticas e começar a analisar o que foi coletado pelos participantes. Então, como se dão essas relações?
E eu vou talvez mandar depois para o grupo de pesquisa o vídeo que a gente realizou nos lugares piloto, mas ele, por ser um pouco extenso, são vários lugares, eu não vou poder trazer, mas eu gostaria muito, porque tem a heterogeneidade das identidades e das práticas artísticas e culturais que emergem do território, o que traz a fala em primeira pessoa. E isso é que me interessa muito pensar essas perspectivas cartográficas como possibilidades de trabalhar e estimular essas narrações em primeira pessoa, onde os habitantes dos lugares são os narradores. E aí utilizam as diversas linguagens, ferramentas para poder comunicar e expressar aquilo que não depende de um pesquisador, de alguém que venha falar por eles, mas é pensar como a gente pode desenvolver uma gramática específica para poder falar aquilo que está no desejo desses grupos humanos, né? Pode passar? Então, nos observatórios, o patrimoniável, nos observatórios do patrimoniável, a pesquisa e criação busca detectar processos em curso, em alguns casos, ativá-los. As categorias analíticas não nascem a priori, mas surgem das situações e dos contextos específicos. A gente trabalha muito com a questão do documentário, e nunca tem um roteiro a priori. O roteiro é feito na relação e com a participação das pessoas que desenham esses roteiros, que também participam dos processos de discussão e de edição. As práticas artísticas permitem construir conhecimento sobre os lugares, e esse conhecimento se compõe de ações, palavras, mas também de imagens, sons, gestos e, por fim, a performatividade e espacialidade. É nessa perspectiva que a cartografia nos permite trabalhar com as camadas que comporiam todas essas instâncias e partilhá-las num espaço virtual, mas resultado da experiência e da prática do espaço concreto das cidades. A metodologia se baseia, então, em apoiar, incentivar e fomentar práticas artísticas, recorrendo a um kit de ferramentas desenvolvido e proposto pelos pesquisadores em conjunto com as comunidades com as quais se trabalha, aprimorado no trabalho de campo e compartilhado com a comunidade e com o contexto geográfico. Trabalha nas situações, desenvolve investigação qualitativa, a partir da construção e apropriação social do conhecimento, a partir também do desenvolvimento de documentário sem roteiro prévio, categoria para análise qualitativo, não sei qual é essa EDL, não é daqui a pouco eu lembro, e a cidade e o cinema, que a gente trabalha com metáforas e aproximação. E foi esta relação que nos aproximou em 2014 do GPIT, do Grupo de Pesquisa, Identidade e Território, em função também do uso das estratégias documentais. E naquele momento, nós realizamos uma primeira ação conjunta, que foi Rastros das Jornadas. Um ano depois das jornadas de junho de 2013, nós saímos a campo investigando os rastros deixados no corpo-pele das cidades de Porto Alegre e de São Paulo. Então, essas formas de abordar a cidade e o espaço por meio dos mecanismos audiovisuais e artísticos nos permitem trazer outras percepções das cidades e também trazer aquilo que é uma das características, que é a mobilidade, mas não a aceleração, porque a gente também pensa nessa relação que o Milton Santos nos coloca dos homens lentos. Para fechar, as relações de tempo são muito diversas. A gente entende que a gente trabalha a partir de heterocronias. Não podemos imaginar que todas as noções e relações com o tempo sejam da mesma ordem para todos, especialmente se a gente falar quem está dentro e quem está fora do circuito da globalização. Então, as questões relacionadas com o nosso projeto e com o patrimônio partem dessas articulações de sociedades amnésicas, tem se destruído muito. Que herança, que história, que identidade, para quem? Quem define o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido? O patrimônio como um direito à memória e às gerações futuras, um dever das gerações presentes. A manipulação do esquecimento e da lembrança, a apropriação social do patrimônio cultural, uma contradição de fundo,
Que conceito de patrimônio para uma concepção contemporânea de lugar? Por fim, o projeto se desenvolve a partir dessas práticas nos lugares observatórios, que nos ajudam a reconhecer o que é patrimônio cultural para a comunidade, ou o que é o patrimoniável. Que relevância tem esse reconhecimento, né, e essas práticas de fazer lugar. Então, é o praticar o lugar que faz o lugar. E que relevância apresenta esse tipo de reconhecimento e essas práticas no espaço público ou comunitário ao se fazer cidade. Eu gostaria de deixar só uma rápida leitura, então, essas relações entre lugares e os tópicos que se cruzam nos observatórios pilotos, os lugares narrativos que se cruzam nos observatórios com as narrativas agrupadas de acordo com a função da utopia concreta associada à prática artística. A gente procura investigar qual é o desejo de cada lugar, e aí são esses desejos que agrupados vão nos ajudando a entender o que move e como a prática artística se relaciona e identifica cada um desses lugares. A relação entre lugar e o valor patrimoniável, que se cruzam nos observatórios com a descrição do contexto e as suas peculiaridades, o lugar e as práticas artísticas como referente, artista, coletivo, projeto, ação artística, poética, e lugar, práticas artísticas e o referente cinematográfico. Essa é a síntese dos instrumentos com os quais a gente trabalha. Pode passar. Então, gostaria de agradecer e abrir para o nosso próximo palestrante. Muito obrigada.